vou falar sobre alguns aspectos gerais da prevenção do suicídio. Eu confesso que, por trabalhar muito com essa temática, foi difícil selecionar o que, que eu traria aqui para vocês, mas eu tentei abordar assuntos que eu acredito que são muito relevantes para pessoas que trabalham na atenção básica. Então, a gente vai falar sobre alguns aspectos práticos, mas a gente pode retomar e discutir outras questões relacionadas ao comportamento suicida de uma forma mais ampliada também. Não podia deixar de começar apresentando aqui para vocês rapidamente algumas questões que podem fazer parte do mundo de algum de vocês, da prática de alguns de vocês. Por quê? Esses resultados aqui, eles são de um projeto de doutorado que eu orientei, né, uma orientanda que defendeu há pouco tempo. Ela não fez a pesquisa aqui em Ribeirão, né, foi uma pesquisa realizada em um outro município, fora aqui do estado. Mas algumas questões que foram encontradas podem fazer parte de algumas experiências, dificuldades, né, ou questões que façam parte da realidade de vocês também. Então, foi um estudo qualitativo, teve também uma etapa quantitativa, mas alguns resultados principais que eu vou compartilhar aqui são esses aqui. Um deles é que o comportamento suicida, ele é uma demanda relativamente frequente na atenção básica, mesmo que nem sempre seja reconhecido. E as pessoas, de um modo geral, se sentem despreparadas e sobrecarregadas para lidar com essa demanda. Então, muitos profissionais da atenção básica percebem essa sobrecarga e percebem também, dentro dos sentimentos, das emoções, das experiências, né, vivenciadas nesse contexto, um medo importante de atuar na prevenção do suicídio. Então, às vezes parece estranho, né? Nossa, mas medo de trabalhar com isso, né? Medo de atender alguém com comportamento suicida. Sim, muitas pessoas colocaram isso de uma maneira bastante clara, mesmo que nem sempre conseguissem delimitar muito a origem desse medo, né? Ou o que dizia a respeito a esse medo. Então, talvez, né, uma das questões que eu vou trabalhar aqui com vocês, talvez um primeiro passo seja a gente conseguir reconhecer o que é que esse comportamento desperta em mim, quando eu estou na minha prática, quando eu estou em alguma situação, porque assumir os sentimentos que a gente percebe, que a gente consegue identificar, né, em nós, pode ser um primeiro passo para a gente lidar melhor com essas questões e com o comportamento suicida, consequentemente, porque muitas das nossas ações podem, na verdade, ser mobilizadas pelas nossas emoções e não pelas necessidades da pessoa. Se algo com que eu estou lidando ali desperta fortes emoções ou reações ou sentimentos em mim. Então, o primeiro passo é identificar claramente o que é que eu sinto, né? E esse medo, muitas vezes, ele estava associado também a uma sensação de despreparo. E apesar de se perceberem despreparados, os profissionais, enquanto grupo, né, que eu não falo individualmente, mas enquanto grupo que participou dessa pesquisa, eles conseguiram reconhecer ações muito importantes para a prevenção do suicídio. E aí aqui eu destaco também a importância da gente começar a pensar e trabalhar em equipe para pensar em alternativas e em soluções. Eu acredito que a atenção básica ela tem um potencial muito grande de lidar com a prevenção do suicídio, porque prevenção do suicídio não é só lidar com aquele comportamento que já está num risco extremo. Prevenção do suicídio é atuar em diversas etapas, né, em diferentes momentos de maior ou menor risco, né? E o risco maior ou menor desse comportamento suicida, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, ele não diz se devemos ou não dar atenção para esse comportamento, ele nos diz como eu vou abordar esse comportamento, mas não significa que uma pessoa que tem um risco menor não mereça cuidados, né, ou não deva receber cuidados, muito pelo contrário, talvez essa seja uma chance oportuna, um momento muito importante da gente trabalhar a prevenção. Uma outra questão que foi muito levantada, e isso pode ou não fazer parte aí da realidade de vocês, mas eu optei por apresentar, porque de repente a gente tem novos insights sobre o tema aqui, né? É que havia uma tendência a supervalorizar a necessidade de encaminhamento,
mesmo que nem sempre essa necessidade estivesse fundamentada numa avaliação desse risco ligado ao comportamento suicida. Portanto, muitas pessoas simplesmente ao ouvir alguém falar sobre suicídio já pensavam assim, tem que encaminhar essa pessoa, né? Como se essa fosse a melhor alternativa. Porém, se deparavam muito com a falta de acesso, inclusive por uma falta de um rastreamento adequado de quais casos deveriam ser encaminhados, né? Provavelmente. E isso foram identificados, né, entre os profissionais, muitos julgamentos e crenças que podem influenciar nos cuidados. Por isso que eu acho que o momento da gente trabalhar as questões aqui vai ser muito rico para a gente poder trabalhar essas possíveis crenças ou julgamentos que a gente tem, ou dúvidas que a gente pode ter relacionadas ao comportamento suicida. Por exemplo, vou citar pequenos exemplos aqui que surgiam muito na pesquisa, né, que surgiram de uma forma importante aí nessa pesquisa. Um deles é de que quem fica tentando muito suicídio não quer isso, ou não vai chegar a isso. E, na verdade, a gente sabe que os estudos internacionalmente, né, isso já é muito difundido e muito claro, que os estudos mostram que o maior preditor de uma futura tentativa letal são tentativas prévias, não letais, obviamente, né? Então, uma pessoa que fala sobre suicídio ou uma pessoa que tenta suicídio precisa, sim, ser levada a sério. Não é que eu vou dar para ela o que ela quer ou fazer tudo o que ela quer, mas eu preciso olhar para essa pessoa com atenção e pensando em quais cuidados são necessários para ela em cada momento, né? Normalmente, esse comportamento indica um sofrimento importante ou mesmo um comportamento bastante disfuncional, né? Uma forma disfuncional de comunicar necessidades, de comunicar uma necessidade de ajuda. E aí, eu gostaria de apresentar aqui para vocês esse esquema, né, que nos ajuda a pensar no comportamento suicida como uma gama ampla de comportamentos. Então, quando eu falo sobre comportamento suicida, eu não estou falando apenas sobre pessoas que tenham já indícios muito claros ou comportamentos extremamente explícitos que eu tenho certeza que ela quer morrer, tá? A gente está falando sobre uma gama de comportamentos que é muito mais ampla do que isso. Então, apesar de avaliar o risco de suicídio em diversas situações, e isso nos ajudar a nortear, né, se essa pessoa vai ter uma linha de ação mais protetora e que às vezes vai até limitar um pouquinho a autonomia dela, ou se a gente vai trabalhar mais respeitando essa autonomia, o modo de vida dessa pessoa, mas também pensando em várias formas de atuação. Na verdade, o risco de suicídio, ele nos ajuda a pensar em quais ações são mais importantes naquele momento, até porque esse risco tende a oscilar ao longo do tempo. Porém, é muito importante que a gente não fique aqui separando na nossa cabeça quem eu acredito que quer morrer, quem eu acredito que não quer morrer, e quem eu acredito que não quer morrer não vai ter a minha atenção, quem eu acredito que quer morrer vai ter a minha atenção, mas aí eu já não sei o que fazer, eu já quero encaminhar logo, né? É importante a gente trabalhar com esse contexto de uma maneira bastante clara para evitar essas armadilhas que eu disse agora, né? Da gente achar que aquela pessoa que eu acredito que quer muito, eu já não tenho o que fazer com ela, ou, no outro extremo, acreditar que eu não preciso dar importância alguma para alguma situação que eu acho que o risco é menos importante. E aqui eu também devo colocar para vocês, né, uma questão que é bastante presente e que gera muita confusão, que é o seguinte: muitas pessoas que pensam em se matar estão ambivalentes. Querem e não querem acabar com a própria vida. E é muito comum que elas queiram, na verdade, acabar com a situação atual na qual elas estão, uma situação de sofrimento, uma situação de dor. E é por isso que muitas vezes parece contraditório. Nossa, mas aquela pessoa queria morrer, mas está indo em festa, mas está cuidando disso ou daquilo, né? Isso pode parecer bastante contraditório. Até esse exemplo que eu dei agora não é o melhor, porque estamos em meio a uma pandemia, né? Quem vai querer ir numa festa no momento desse? Mas, enfim, pode parecer bastante contraditório, e por isso eu quis também abordar isso aqui com vocês, tá? Outro elemento muito importante quando a gente fala de cuidados na atenção primária à saúde é reconhecer e articular recursos de apoio. Hoje em dia, nós temos muitos grupos interessados em trabalhar com prevenção do suicídio, principalmente quando a gente pensa que prevenção do suicídio
inclui, além do cuidado específico a alguém que está em risco, um cuidado ampliado. Tem um tipo de prevenção que a gente chama de prevenção universal. E ela está voltada para quê? Para trabalhar a promoção da saúde mental das pessoas, a promoção do bem-estar e, portanto, a redução de novos casos de comportamento suicida. Então, quando eu falo sobre esse aspecto da prevenção do suicídio, eu estou falando sobre questões muito abrangentes, eu estou falando sobre estratégias que podem e devem ser multissetoriais. Então, quando eu consigo trabalhar melhoria da educação, né, o empoderamento dessa população para ter uma participação popular maior em termos de buscar os seus direitos, buscar melhores condições de saúde, promoção de bem-estar de formas diversas, né, prevenção de violência ou de outros fatores de risco para o suicídio, né, eu estou trabalhando ali a prevenção do suicídio de alguma forma, mesmo que indiretamente, né, mesmo que isso não pareça ser muito diretamente ligado a isso. Então, não podemos esquecer dessa importância de reconhecer os dispositivos que nós temos, né, no nosso território, e aí aqui eu falo território não só enquanto uma área de abrangência específica desse setor que vocês trabalham, mas também uma área mais ampla, né, o que temos no município. Então, quando eu conheço CVV, como que o CVV funciona, como que grupos de apoio diversos funcionam e atuam, qual é o tipo de acesso, o que que eles oferecem, quando eu divulgo isso e favoreço essa articulação, eu estou trabalhando em prol da prevenção do suicídio também, né? E aqui, quando a gente fala sobre atuar, né? Então tá, vou pensar agora em casos específicos. E aí, o que que eu faço quando alguém me fala sobre suicídio? Alguém fala que está pensando em se matar, alguém fala algo desse tipo. Eu preciso primeiro, voltando àquilo que eu falei lá no início, examinar, trazer para minha consciência o que é que esse comportamento desperta em mim e quais são os fatores que podem influenciar a minha tomada de decisão ou a tomada de decisão da minha equipe. E aqui eu já vou dar algumas dicas para vocês. Então, primeiro, vamos conhecer melhor os nossos sentimentos, as nossas reações. Eu falo para vocês que até quem tem muita experiência em atuar diante da prevenção do suicídio, fica ansioso em algumas situações, né? E precisa dividir um pouco o que está passando ou examinar com mais cuidado o que está passando para não correr o risco de meter ali os pés pelas mãos e ter alguma atuação que não seja muito interessante, muito boa, né? Uma outra questão também bastante importante é a gente avaliar quais são os recursos que eu tenho disponíveis. Por isso que eu falei lá de articular recursos do território, de conhecer muito bem o funcionamento da rede e como, quando, de que forma eu devo encaminhar cada caso, que tipo de informação eu preciso levar à frente, né, para que esse caso tenha o melhor desfecho possível, né, o melhor encaminhamento possível, trabalhar essa questão de referência, né, contra-referência, e examinar também as experiências. À medida que a gente vai trabalhando mais em equipe, discutindo casos, a equipe como um todo pode ter experiências mais bem fundamentadas, melhores, né, e ser mais bem preparadas também em termos de aprendizado, né, não só na teoria, mas também nessas experiências e discussões, supervisões, né, momentos da prática que podem favorecer uma atuação melhor aí. Bom, opa. E aí, a gente precisa também pensar, quando eu me deparo com alguém que eu imagino que possa estar em risco de suicídio, na necessidade de uma avaliação colaborativa. Então, eu vou falar um pouquinho rápido disso para vocês por conta do tempo, mas é importante que essa avaliação contemple não só os problemas dessa pessoa, né? Ou apenas diagnóstico, impulsividade, quanto tempo ela vem pensando naquilo, os planos dela em relação ao suicídio, tudo isso precisa ser trabalhado também. Mas é importante que a gente também consiga trabalhar com essa pessoa o que é importante para ela naquele momento, e não só qual é o problema dela. No sentido de que eu vou explorar o quanto ela sente cada um desses itens que estão aqui na apresentação para vocês, né? Quem quiser fazer um print, pode ficar como uma colinha aí, né? Mas eu preciso avaliar o quanto ela sente dor emocional, quais são essas causas dessa dor emocional na perspectiva dela, né? O que gera essa dor na opinião dela.
os motivos que ela tem para enfrentar essas situações, né, e o que poderia ajudar ela a lidar melhor com essa situação. E eu vou trabalhar isso para cada um desses itens, né? O que te causa dor emocional, estresse, agitação, né, ou impulsividade, quais são possíveis gatilhos que ela tem aí no dia a dia dela, como que está a esperança dela em relação ao futuro, em relação a ser ajudada ou não, se ela experimenta em algum momento raiva de si mesmo, e aí, considerando tudo isso, eu consigo avaliar melhor o risco de suicídio, porque eu não vou diretamente apenas aquilo que me interessa, mas eu também permito uma escuta dessa pessoa. Então, não é que a gente vai aqui descaracterizar a escuta dessa pessoa, ou que a gente não vai trabalhar os itens que compõem uma avaliação de risco de suicídio, mas eu preciso também abordar e permitir que ela traga a perspectiva dela sobre todos esses itens que eu falei aqui para vocês. Aqui tem até um exemplo de um instrumento que aborda isso, né? Tem um artigo, quem quiser depois eu posso mandar para o pessoal que está aqui na comissão organizadora para dividir com vocês. E eu preciso, além disso, contemplar uma avaliação compreensiva que considere, além do que eu disse para vocês, o diagnóstico, se a pessoa percebe alternativas para lidar com a situação dela, ou se ela se sente totalmente frustrada, aprisionada, sem esperança, né, sem um sentido na situação que ela está vivendo, sem uma possibilidade, né, de ver uma saída, uma alternativa que não seja o suicídio para lidar com essa situação, né? É importante também a gente avaliar tanto experiências pregressas quanto atuais, né, relacionadas então a planos para o suicídio, né, aos motivos que essa pessoa percebe que ela tem para tentar o suicídio ou mesmo para viver, e avaliar também o quanto essa pessoa está agitada ou impulsiva, porque uma pessoa impulsiva, né, ou mesmo com alguns outros sintomas, né, sintomas psicóticos, ela pode se desorganizar mais ou progredir mais rapidamente nesse risco. E além disso, a gente avalia também como esse risco pode ser manejado, ou seja, quais são os recursos que eu tenho, considerando o meu território, a rede de apoio dessa pessoa, para lidar com o melhor gerenciamento possível dessa situação. E aí, no gerenciamento, além de lidar com possíveis questões ligadas a um risco imediato, que eu vou falar aqui para vocês, eu preciso pensar nessa continuidade. O risco de suicídio é comum que ele não desapareça de uma hora para outra. A gente quer acreditar que sim, né? Mas infelizmente a realidade nos mostra que uma pessoa que tentou suicídio ou que teve uma crise recente, ela precisa de um acompanhamento mais próximo nos períodos, nos meses posteriores àquela crise. E esse acompanhamento precisa ter o gerenciamento desses itens aqui que eu vou falar para vocês, né? Primeiramente, a gente ser capaz de aceitar essa pessoa, né? Por mais que eu discorde dela, eu preciso aceitar que ela está com um desejo muito grande de não sentir dor. E talvez, juntos, né, se a gente conseguir trabalhar de uma forma mais colaborativa, compreensível, eu consigo ajudar essa pessoa a perceber que existem alternativas para lidar com essa dor, né? Então, a gente vai ajudando essa pessoa a substituir essas medidas desesperadas, né, ou guiadas exclusivamente pela dor, e a trabalhar uma possibilidade de mudanças, né? Vou lidar com outras formas de lidar com essa dor. Um comprometimento dela com ela mesma para conseguir encontrar alternativas para lidar com essa dor. E para isso, a gente vai trabalhar o plano de segurança, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre ele também, e pensar que todas as intervenções que serão feitas, elas serão individualizadas. A gente não tem uma receita de bolo que cabe para todo e qualquer caso. Por isso que é tão importante a gente construir, explorar as alternativas para lidar com a situação junto com essa pessoa, incluindo essa pessoa nos cuidados dela. É claro que tem momentos em que a capacidade decisória dessa pessoa pode estar um pouco mais comprometida, né? Mas sempre que possível, eu preciso incluir muito essa pessoa e a família dela, ou as pessoas mais próximas dela, nesse cuidado. E ao longo do tempo também é importante fazer esses ciclos de revisões, ou seja, momentos nos quais a gente vai trabalhar junto com essa pessoa,
onde é que ela avançou, né? O que, que é que ela conseguiu lidar melhor e quais são os gatilhos, pensamentos ou sentimentos que indicam aí uma necessidade de cuidar melhor de algumas situações ou de buscar apoio em algumas situações, tá? Tudo isso vai ser contemplado também dentro do plano de gestão de crises que eu vou falar para vocês ainda daqui a pouquinho. Por quê? Eu sei que muita gente tem dúvida desse outro assunto aqui também. Mas e aí? E se eu acho que o risco é muito importante? À medida que a gente vai lidando com casos, discutindo em equipe, a gente vai se tornando mais capaz de lidar com essas situações. Mas há situações nas quais eu posso acreditar que existe um risco iminente, um risco muito importante. Então, nesse momento, é importante ganhar tempo junto com essa pessoa, ou seja, evitar que ela faça algo para que a gente possa ganhar tempo e aí sim ela ser apoiada e conseguir receber, né, os benefícios de medidas terapêuticas que vão ser tomadas aí. E aí, se eu acho que eu estou diante de uma pessoa muito desesperada, que pode estar num risco muito iminente, essa pessoa já tentou suicídio antes, ela está me falando que ela tem plano, ela é impulsiva, ela tem vários sinais ali ligados a fatores de risco, o que, que eu faço com ela? É importante a gente ter essa escuta sem julgamento, como eu falei para vocês, na medida do possível, dentro daquilo que eu sei, tentar fazer uma avaliação gradual desse risco, né, abordar isso com ela, avaliar se essa pessoa já pensou em como ela faria isso, se ela tem pensado no suicídio de uma forma recorrente ou não, e trabalhar também a segurança imediata dessa pessoa, ou seja, evitar que ela tenha acesso a meios para conseguir, né, executar uma tentativa e, ao mesmo tempo, providenciar uma supervisão. Então, eu não vou deixar essa pessoa sozinha, eu vou fazer uma discussão de casos, eu vou buscar ajuda, né, se for o caso, mas até que isso aconteça, até que tenha uma avaliação mais detalhada, eu posso providenciar que alguém junto da equipe fique ali junto comigo. É legal que as equipes saibam como lidar com essas situações, né, e construam esses planos de como lidar com possíveis situações agudas, caso venham a se deparar com elas, né? Mesma coisa quando a gente fala de brigada de incêndio, de algumas situações. Ah, isso pode ser raro, pode ser que não aconteça muito. Mas e aí, quando acontecer, como é que a gente vai lidar com isso? Então é bacana que as pessoas saibam, olha, eu vou buscar mais alguém da minha equipe para dividir com essa pessoa a situação ali, né, para providenciar uma supervisão e discutir com alguém mais experiente, que possa estar acessível de alguma forma, nem que for para responder a algumas dúvidas, ou para me ajudar a fazer uma avaliação mais detalhada, para lidar melhor com essa situação. Com isso, a gente tende a ter atitudes mais terapêuticas, menos apavoradas aí também, né. É importante a gente também pensar muito nos registros, na notificação, né, que a gente ainda vai conversar aqui no evento, então não vou falar muito sobre isso com vocês, e também nesse plano de gestão de crise, que é o que eu vou falar aqui para finalizar a minha apresentação para vocês. Então, primeiramente, a gente avaliar junto com essa pessoa quais são os sinais de desconforto emocional que ela tem. Ou seja, quando é que ela percebe que começam a aparecer aí sentimentos, pensamentos mais negativos e com os quais está sendo difícil lidar, ou possíveis gatilhos, né? E o que que ela pode fazer ativamente para recuperar o próprio bem-estar. Né? Eu tenho num site um modelinho para apresentar isso para vocês. Depois eu vou digitar aqui no chat para vocês terem um acesso a um PDF que ajuda a gente a fazer isso, tá? Depois, o que que essa pessoa pode fazer para recuperar o bem-estar dela? Então, a gente tem ali algumas ações que ela pode falar se isso faz sentido ou não para ela, e pode colocar outras ações de busca de autocuidado, né, de trabalhar o próprio bem-estar. E em seguida, a gente trabalha essa terceira questão. E o que que eu vou fazer quando uma crise mais grave pareça se aproximar? Isso aqui a gente também pode trabalhar junto com a família, né? É muito importante que a família e a pessoa consigam separar claramente quais são as situações que indicam um risco maior, ou seja, situações que podem colocar essa pessoa diante de um risco maior, sinais de alerta, reconhecer quando é como é que uma crise se manifestou antes, né? E quais são os sinais que podem me ajudar a reconhecer essa crise. E aí, reconhecer também como, onde, quando, de que forma buscar ajuda.
contemplando aqui tanto a ajuda profissional e em quais situações específicas essa ajuda deve ser buscada, porque senão toda vez que for, né, acionar uma rede de apoio, que às vezes pode incluir também outros recursos, a pessoa já vai direto em algum tipo de serviço que talvez não seja o mais apropriado para aquela situação, e aqui a gente aproveita para fazer uma psicoeducação, rastreando e colocando aqui nesse plano junto com a pessoa os recursos de apoio disponíveis no território e quando, como, onde, quais são os endereços ou telefones, né, do que ela pode buscar em cada situação, tá? Eu sei que eu tive que agilizar um pouquinho aqui a minha apresentação para vocês, né, por conta do nosso tempo, mas fico disponível depois para responder as questões e vou colocar aqui no chat para vocês o endereço eletrônico no qual vocês conseguem acessar o PDF do plano de gestão de crises que eu mencionei aqui rapidinho, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Kelly, pela brilhante apresentação. Vocês estão me ouvindo? Vamos dando continuidade. Agora a gente vai passar para a apresentação da professora Marina, professora do Viktor Frankl, professora, diretora do Viktor Frankl, que trabalha muito com a logoterapia, a logosofia, e vem fazendo um trabalho belíssimo aí na prevenção do suicídio, que vai falar para a gente de um tema super interessante, que é a importância da gratidão na prevenção do suicídio. A fala é sua, viu, Marina? Não sei se você vai querer apresentar alguma tela. Eu vou apresentar, sim. Opa, fica à vontade. Eu quero agradecer muito o convite, a oportunidade de escutar a Kelly, escutar os que virão também. Realmente é um trabalho importante que nós podemos fazer alguma coisa. Eu acho que isso que é importante a gente saber. Tem algo para ser feito. Bom, vamos começar aqui. Nós vamos falar a gratidão na prevenção do comportamento suicida. Vocês estão vendo? Ainda não, viu, Marina? Você está apresentando? Agora está entrando. Entrou. Então tá bom. Entrou. Estamos vendo, sim. Ótimo. Vamos lá, eu queria ver vocês também. Mas está bom aí o espaço, porque eu estou conseguindo ver um pouco vocês. Está dando para ver bem. Em 1977, em Salzburgo, Viktor Frankl falou o seguinte: a escalada do número de suicídio com a qual hoje somos confrontados mostra-nos que mesmo com as melhores condições sociais, com bem-estar, pode-se chegar a uma frustração existencial, a sensação de falta no sentido da vida. E ele fala que a sociedade industrial e de consumo, aí eu acrescentei tecnológica, na verdade frustra essa vontade que é própria da pessoa humana, que é de todos nós, de perceber que a nossa vida tem sentido, que vale a pena estar vivo. Na verdade, todo esse aumento de tentativa de comportamento suicídio é um grito pelo sentido da vida. Pode estar sendo escutado ou não. Que bom que se nós estamos aqui é porque nós estamos escutando. Porque o que acontece? Nós temos, há uma procura básica da pessoa humana, há uma vontade de sentido, de perceber um sentido na sua vida. Isso é uma característica do ser humano. É próprio da pessoa. Nós estamos sempre nos movendo em busca de algo que faça a nossa vida valer a pena, em busca de um sentido para viver. Mas o que acontece com a nossa sociedade? A nossa sociedade cria, gratifica, satisfaz qualquer necessidade, com exceção da maior necessidade que nós temos, que é essa necessidade de perceber, descobrir, encontrar e realizar o sentido da vida. Nós temos sede de água. Nós temos sede de afeto. A gente pode adoecer sem água, sem afeto. Mas nós temos também essa sede de sentido. E nós adoecemos se essa sede de sentido é frustrada.
essa vontade de sentido que nós temos é um sinal de que existe um sentido a realizar. Então, a nossa tarefa é descobrir e realizar esse sentido que me aguarda realizá-lo, que te aguarda a ser realizado. E nesse tema, tem muita coisa que precisa ser feita, que nos aguarda, para que nós os realizemos. Então, Viktor Frankl fala que essa vontade de sentido, perceber que a minha vida tem um sentido e caminhar na direção da busca e realização de sentido é um grande fator protetor. Ele foi sobrevivente do campo de concentração e ele fala que no campo de concentração tinham mais chances de sobreviver aqueles que eram direcionados para o futuro, para algo a realizar ou alguém a amar. Tinham muito mais chance de sobreviver. Depois nós vamos passar isso para a pessoa que está em situação de crise, tá? Tem muito mais chance de sobreviver na pandemia. Aquele que percebe o sentido, algo a realizar, um futuro que me chama. Agora, o perigo dessa frustração existencial, essa frustração de perceber que a minha vida tem sentido, não é só de causar suicídios, mas ela fecha como um funil a visão. A pessoa com o comportamento suicida deixa de ter uma visão de leque para ver todas as possibilidades de saída e só tem aquela visão de funil. Acha que a única saída é tirar a própria vida. Agora, o conceito genérico, toda a prevenção de suicídio, então deveria se basear para responder a pergunta: para que viver? Porque se a pessoa encontra um sentido para que viver, para que superar aquela dificuldade, então ela já tem a resposta. Para que morrer, então, se eu tenho isso para realizar? Para que viver? No campo de concentração, Viktor Frankl encontrou 2 companheiros no final da guerra, que já estavam decididos a se suicidar. Falando assim, olha, eu não espero mais nada da vida, essa guerra não acaba, tal. Aí Viktor Frankl falou assim, tudo bem, você não espera mais nada da vida, mas o que a vida espera de você? Um tinha uma filha, que tinha conseguido se salvar, e o outro tinha um livro. Ele era um cientista, ele precisava acabar de escrever a obra. Então a pergunta é assim, para que viver? Quando a pessoa descobre esse para quê, ela deixa de pensar no morrer. Se ela não descobre, dá uma frustração. Se eu nego essa vontade de sentido, dá uma frustração, um vazio. Eu gosto mais dessa escultura. Representa o vazio da alma. Dá um vazio, um buraco, que é o que as pessoas que estão com comportamento autodestrutivo, comportamento suicida, falam. Exatamente isso. Está com um buraco aqui, está com um vazio aqui, que só pode ser preenchido com a realização de uma obra, de um valor, de alguém que eu ame, de um ato de amor, saindo de mim mesmo, ou até de uma situação que não tem jeito, que eu não posso mudar, de um sofrimento enfrentado por dignidade. E se não for percebido esse sentido para viver, uma pessoa tende a tirar a vida, mesmo que todas as suas necessidades estejam satisfeitas. Senão a gente não veria pessoas famosas, bonitas, com saúde, com dinheiro, que se drogam e se matam. Elizabeth Lucas é uma psicóloga, discípula de Frankl. Ela fala assim, olha, qualquer destino, qualquer situação, por mais penoso que seja, é psiquicamente suportável se eu perceber nessa situação um sentido a ser realizado. Mas inversamente, nem as condições mais positivas, melhores, são suportáveis se eu não encontro sentido na minha vida. Tem vários estudos provando o valor do sentido da vida, do encontro, da busca e do encontro e realização do sentido da vida na prevenção
do comportamento suicida. Esse daqui, de 2007, tá? A síntese, o sentido da vida é um importante fator protetor na ideação e no comportamento suicida. Depois, a presença do sentido e a busca, mesmo quando a gente ainda não encontra, mas só o buscar, quem busca, encontra. Quer dizer, quem busca o sentido, mesmo que não esteja vendo o sentido, é como se ele enxergasse o sol atrás das nuvens escuras. Então, a presença da busca do sentido da vida e do sentido, da realização de sentido, predizem uma diminuição na ideação suicida. De 2013, esse trabalho. E esses achados sugerem que intervenções com o alvo do sentido da vida podem ser úteis para diminuir o risco do suicídio, inclusive na atenção básica. Porque também tem outros estudos, eu não trouxe aqui, mas associando a realização do sentido da vida com bem-estar, com saúde física, com disposição para o trabalho. Então, vale a pena. Esse de 2018, ele propõe programas de intervenção e programas terapêuticos baseados no aumento de fatores de proteção pelo encontro de sentido em suas vidas. Eles estudaram, foi em Israel feito esse trabalho, eles estudaram tanto adolescentes desfavorecidas como não desfavorecidas. E eles viram que trabalhar com a busca e a realização de sentido foi favorável para ambos os grupos. 2019, em agosto, esse daqui é muito legal. Pesquisas sobre comportamento suicida frequentemente, se concentram mais em fatores de risco do que em fatores de proteção. Desde as obras históricas de Viktor Frankl começou a ver mais os fatores de proteção, os recursos que a pessoa tem. Por isso que aquilo que a doutora Kelly falou, escutar o que a pessoa traz, para perceber os recursos que ela tem, a razão que ela pode estar escondido, mas é uma razão para viver. Aí Viktor Frankl indagou como alguns prisioneiros dos campos de concentração nazistas mantinham sua vontade de viver, apesar de confrontados com um absurdo generalizado. O sentido da vida tem sido interpretado como um potente fator de resiliência. Aqui eu pego o gancho da doutora Kelly também. Quando ela falou no gerenciamento da situação, ela finaliza com o desenvolvimento da resiliência. E a percepção do sentido da vida está altamente ligado com o desenvolvimento da resiliência. E aí eles finalizam que o sentido da vida emerge como um fator protetor contra o suicídio. E esses achados têm repercussões clínicas na prevenção do comportamento suicida, na avaliação e nas intervenções psicoterapêuticas e educativas. Acessível tanto à atenção básica como à atenção terceirizada. Bom, e o que tem a ver com gratidão? Se meu tema é gratidão, vamos lá. Vamos continuar estudando. Esse trabalho de 2013, ele viu que o aumento, confirmando, né, na percepção do sentido da vida, é um fator protetor do suicídio. Tudo bem, espero que a gente já esteja convencido disso. Mas aí ele viu que a coragem e a gratidão, coragem de sofrer, coragem de enfrentar a adversidade, e a gratidão, apreciar aquilo que eu tenho de bom, predizem resiliência na ideação suicida, indiretamente aumentam a percepção do sentido. Então, ele viu que a gratidão e a coragem aumentam a percepção do sentido. De uma forma indireta, vai atuar como um fator protetor no suicídio. Tem várias interpretações para a gratidão, que é um traço de personalidade, que é um sentimento, mas eu vou pegar uma da professora Lia, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é brasileira, ela é conhecida internacionalmente pelo seu trabalho com gratidão. Ela coloca que é uma virtude que orienta a vida para perceber e apreciar o positivo. Olha que bonito.
O que a pessoa com comportamento suicida tá? Ele só está vendo o negativo da vida. Ele só está vendo o lado ruim da vida. E a virtude pode ser desenvolvida. Se fosse um traço de personalidade, eu ia falar assim, é mais difícil. Se for um sentimento, o sentimento eu não mando. Eu mando no que eu vou fazer com o sentimento, mas o sentimento vem. Agora, se eu entendo a gratidão como uma virtude, então eu também entendo que ela pode ser desenvolvida, que ela pode ser cultivada. Então, olha aí, eu vou trabalhar num aspecto que vai ajudar o meu olhar, vai levar o meu olhar a perceber aquilo que eu tenho de bom. Na verdade, meus queridos, a gente reclama muito. Nossa, como a gente reclama. E a reclamação cria no meu cérebro caminhos neurais, sinapses mesmo, caminhos, que para qualquer situação eu já vou reclamar. Antes de experimentar a comida, eu já reclamo. Eu já reclamo. Poxa, como é que eu vou desfrutar da vida se eu só reclamo? E se na hora que vier uma situação difícil mesmo, que aí eu preciso juntar todas as minhas forças e ver o que tem de positivo naquela situação, eu não vou ter sinapse, eu não vou ter circuitos cerebrais que me possibilitem isso. Então, trocar gratidão, trocar reclamação por gratidão. Isso é um exercício meu, começa em mim, na Marina, começa no trabalhador de saúde para chegar até aquele que precisa de ajuda. É um círculo virtuoso. O benfeitor faz o que é gratidão, né? Faz uma ação generosa, intencional e gratuita. O beneficiário tem um sentimento bom em relação àquele que me deu alguma coisa. Eu reconheço a boa intenção e o esforço. A gratidão implica em reconhecer que foi um esforço. Ele não deu obrigado, e ele não deu porque sobrava. Foi um esforço. E eu me torno grato pelo bem que eu recebi e pela pessoa que me fez o bem. E eu sinto vontade de retribuir ao benfeitor e à sociedade. Esse ato, o quinto ponto, quando eu saio de mim mesmo, quando eu penso no outro, quando eu me sinto capaz de dar alguma coisa, também tem um fator profilático muito grande, porque geralmente a pessoa que está numa ideação suicida, ele se sente carente de tudo, ele se sente vazio, incapaz de dar alguma coisa para fora, de sair de si mesmo. E o ato de sair de si mesmo, que Frank chamou de autotranscendência, já é um passo que caminha para a resolução do problema. Para Frank, o ser agradecido foi uma estratégia de sobrevivência no campo de concentração. E ele dá uma dica. Todo mundo deveria se sentir agradecida por coisas fortuitas e deveria fixar aniversário para festejá-la. Por exemplo, quando eu comprei o primeiro carro, sabe, coisa assim, quando nasceu o filho, a gente sempre comemora, né? Casamento também, mas a gente comemorar mais, porque ser agradecido porque eu ando, porque eu falo, porque eu vejo, porque eu abraço, né? Agora nós também impedidos de abraçar as pessoas mais que não moram com a gente, mas eu me entranhar desse sentimento de gratidão e perceber as coisas que eu tenho. Nós temos um olhar muito grande para a metade do copo vazio. A gratidão é olhar a metade do copo cheio. E quando eu faço isso, os meus olhos, a minha vida, a minha inteligência se enche, não se esvazia. Bom, vamos ver o caminho. Esse estudo aqui foi do ano passado, eu gostei bastante. Ele fala que a gratidão pode ser uma terapia preventiva para diminuir a ideação suicida, ajudando as pessoas a aumentar a autoestima e a percepção de sentido na vida. Então, eles chegaram até a fazer um esqueminha, né? Quer dizer, eu fiz o esqueminha baseado no que eles escreveram. O aumento da gratidão aumenta a autoestima, porque eu começo a ver as coisas boas que eu tenho. Aumenta a percepção do sentido da vida e, com isso, diminui a ideação suicida. Outros trabalhos, aí já falando do Diário da Gratidão,
tá? De 2019 também, porque eu vou deixar como uma estratégia para vocês o Diário da Gratidão. O Diário da Gratidão parece ser uma intervenção muito efetiva que poderia ser utilizada como estratégia auxiliar para pacientes suicidas. Foi um estudo feito no ano passado mesmo, um estudo bem interessante. Eles fizeram um acompanhamento 3 semanas, depois mais 3 meses, e tinha um grupo que fazia um diário, anotando todo dia ou 2 vezes por semana, alguma coisa que você foi grata naquele dia. Coisa pequena, coisa grande, não importa. Então, aí tem um pouco de psicologia positiva também, tá? Só você se habituando a ver o positivo já aumenta a percepção, a gratidão. Outro estudo, esse estudo, né, suportou o uso do diário de gratidão como uma intervenção em populações que estão aí estressadas, com depressão, tá? E aí, outro ainda, isso daqui foi bem legal, que eles fizeram em 5 hospitais públicos, seguindo por 3 meses depois do tratamento, e esses registro dos eventos de gratidão é um efetivo método, técnica, para reduzir o estresse e os sintomas depressivos na população que trabalha com saúde. Olha só, a gente também precisa. Isso é uma técnica para prevenir o suicídio do paciente que vem para mim, mas também é uma técnica para melhorar a minha saúde física e mental. Outro ainda, o diário de gratidão, o custo e benefício é muito bom em pessoas idosas, tá? E aí, o que nós fizemos aqui, isso daqui é o jornal, eu ganhei do meu filho. É um livro, tá? Gratitude Journal, não vou falar inglês certo, não. E aí, eu fiz uma adaptação, nós estamos usando isso lá no colégio, Marcos. Mas no fim eu quero cumprimentar um pessoal aqui, hein? Vou cumprimentar agora, senão eu esqueço. Tem 5 da UBS da Vila Tibério, e eu trabalhei na Vila Tibério. Então, sejam muito bem-vindos o pessoal da Vila Tibério que está aqui, tá? É um postinho, um lugar maravilhoso, muito bom, tem muito boas recordações de lá. Então, vamos lá. É um livrinho. Aí eu fiz uma dobradura, esse daqui é um exemplo, tá? Eu fiz uma dobradura e dentro tem folhinhas, pequenininho mesmo, tá? E nós demos isso daqui para todos da equipe de trabalho do colégio e estava preparado para dar para os alunos também, mas aí nós chegamos. Então, a primeira página, gratidão, um antídoto contra a insatisfação. Aí tem orientações para a primeira etapa, para quem não está acostumado a ser grato. Aí tem algumas páginas, a segunda etapa, a terceira etapa, eu posso deixar isso daqui. Propõe uma carta de gratidão, gente, isso daqui é ótimo, eu fiz. É muito legal esse livro. E a gratidão pode mudar sua mente, seu coração, seu espírito. Finalizando essa frase de Frank, a vida está repleta de oportunidades para dotá-la de sentido, que a gente possa aproveitar, selecionar aquilo que tem valor, aquilo que tem sentido e realizar. E eu coloco aqui como uma possibilidade que a gente utilize o diário de gratidão ou o desenvolvimento da virtude da gratidão para que a gente possa perceber quantas possibilidades de sentido, quanto sentido tem a nossa vida, como a sua pessoa faz diferença, como o seu trabalho faz diferença, como você pode ajudar tantas pessoas que precisam. Muito obrigado para todos vocês, eu também vou ficar aqui para escutá-los. Obrigado, professora Marina, pela inspiradora apresentação. Eu acho que a gente sabe aí como é importante a gente encontrar um sentido para a nossa vida, né, o quanto que é um grande desafio, e o quanto que a gente que trabalha com a saúde mental, com a prevenção de suicídio, a gente encara isso como uma missão, né? Uma missão que
também ajuda a dar um sentido para a nossa vida, né? Eu vou agora fazer uma apresentação, deixa eu só colocar a tela aqui, gente. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estão me ouvindo? Marcos, ainda não está aparecendo. Ainda não aparece. Logo vai. Não está apresentando? Ainda não. Espera aí, deixa eu tentar de novo aqui. E agora, a gente está apresentando? Agora sim, Marcos. Estão me ouvindo em alto e bom som? Sim. Então, eu vou começar, eu vou fazer uma apresentação falando um pouquinho da importância da prevenção do suicídio na atenção básica. Eu vou trazer um olhar um pouco mais amplo, né, pensando a questão da rede e das políticas públicas e do contexto e da nossa realidade com relação à questão do comportamento suicida em Ribeirão Preto. Primeiro eu vou trazer um panorama, né, de como está essa questão do suicídio no nosso município. Aí eu fiz um levantamento, né, no Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, com os óbitos por suicídio em Ribeirão Preto, pegando de 2005 a 2019. E se a gente reparar nessa curva de óbitos, a gente percebe que de 2005 até 2017... a gente teve um crescimento muito significativo no número de óbitos, levando a praticamente quase triplicar o número de óbitos. É claro que nesse período a gente também tem, principalmente a partir de 2011, uma melhora muito significativa na verificação e análise da causa-morte nos atestados de óbito. Então, também, parte desse aumento a gente pode entender também como uma melhora na identificação da causa-morte no atestado de óbito. Mas é inegável e inquestionável que a gente tem um aumento muito significativo do comportamento suicida em Ribeirão nesse período. Interessante a gente notar que em 2018 e 2019 a gente teve uma sensível queda, que talvez aí já seja um resultado aí de grandes esforços que a gente tem empreendido aí para trabalhar a questão da prevenção. Quando a gente fala de suicídio, né, a Organização Mundial de Saúde, ela tem trabalhado muito a questão do suicídio ao redor do mundo, e para efeito de comparação entre diferentes populações, utiliza-se de um dado epidemiológico, que é a taxa de suicídio, que é o número de óbitos em uma determinada população, num determinado ano, para cada 100 mil habitantes, para a gente poder comparar diferentes regiões, diferentes sociedades, diferentes países, cidades, enfim. Então, a taxa de suicídio no Brasil, em 2016, era de 6,1 óbitos para cada 100 mil habitantes por ano. Uma taxa considerada baixa se você comparar com a taxa de suicídio no mundo, que gira em torno de 11 óbitos para cada 100 mil habitantes. No estado de São Paulo, no mesmo ano, a gente teve 4,9 óbitos para cada 100 mil habitantes. E em Ribeirão Preto, em 2016, foram 7,4 óbitos. Ou seja, uma taxa de suicídio maior do que o estado, do que a média do estado e maior do que a média nacional. Se a gente vê a evolução aqui da taxa de suicídio em Ribeirão Preto, que, como eu já disse, em 2016 era de 7,4, a gente chegou a ter uma taxa de suicídio de 8,21 em 2017, que foi a maior taxa que a gente teve desde que a gente vem monitorando esses indicadores. De 2017 para 2019, como eu já coloquei, né, houve uma redução, e a nossa taxa hoje de suicídio é de 6,97.
Então, teve uma redução de 15%, mas a gente continua com uma taxa maior do que a média do estado e do que a média do país. Aí eu fiz um levantamento, né, colocando os municípios, né, do estado de São Paulo e as suas respectivas taxas de suicídio em 2019. Geralmente, os municípios menores têm uma taxa de suicídio maior, seja pela questão do impacto, né, quer dizer, em municípios com menor população, um óbito tem um impacto na taxa muito maior do que nos municípios que têm uma grande população. Mas a gente vê que Ribeirão ali está no meio termo, né? É o 45º município com maior taxa de suicídio, né? Então a gente tem outros municípios aqui, como Barretos, São Carlos, Franca, Campinas, né? Que são próximos aí de Ribeirão, que tem uma taxa um pouco maior que a nossa, né? Aí é um dado que eu acho muito importante quando a gente fala na distribuição dos óbitos, né, por faixa etária. E daí o que a gente percebe aqui em Ribeirão Preto é que a prevalência maior de óbitos é exatamente na faixa entre os 15 e os 44 anos, principalmente nessa faixa aqui dos 25 aos 44 anos. O que, na verdade, vai contra o que a gente observa na literatura internacional. Então, na maior parte da literatura, a taxa de suicídio, a prevalência é maior nas pessoas mais velhas. Em Ribeirão, a prevalência é maior nessa faixa etária de adultos jovens. Isso vem mudando ao redor do mundo e a gente percebe que, gradativamente, o suicídio vem diminuindo nos idosos e aumentando nas pessoas mais jovens, o que acaba nos levando uma grande preocupação aí, principalmente com as pessoas mais jovens. Com relação à distribuição por sexo, né, Ribeirão Preto acompanha o que a gente vê ao redor do mundo, que é uma prevalência maior no sexo masculino do que no sexo feminino. Então, 78% dos óbitos em Ribeirão são homens. Então, homens jovens entre 25 e 44 anos são aqueles que mais vêm a óbito por suicídio em Ribeirão Preto. Existe um paradoxo, né, que quando a gente pega o número de tentativas, o número de tentativas é maior entre as mulheres, né? Que aí a gente tem algumas hipóteses, principalmente relacionadas ao método utilizado, que as mulheres costumam utilizar métodos de suicídio menos letais do que os homens, o que acaba levando a um maior número de tentativas e a um menor número de óbitos. Mas isso também é uma hipótese que os estudiosos do tema vão levantando, né? Com relação ao local de ocorrência, né, a maioria dos óbitos ocorrem no domicílio. Então, isso também é uma coisa importante, que a gente entende que o suicídio é um fenômeno fundamentalmente privado, né, que acontece dentro dos domicílios e que também é atravessado aí por muito tabu, ainda é visto como um segredo, né, que muitas vezes é escondido ali e é camuflado. Com relação ao estado civil, né, a maioria dos óbitos acontecem nos solteiros, né, então o casamento é visto como um fator de proteção, então a gente costuma reclamar muito do casamento, né, mas a gente tem que entender aí que talvez o matrimônio possa ser um fator de proteção em alguns casos. Pode ser um fator de risco em outros também, né. Mas, de qualquer forma, a gente entende que talvez essa questão aí do suicídio, o número de óbitos ser mais comum no solteiro, tem a ver com a questão mesmo da rede social, do suporte social, que a gente sabe que é um importantíssimo fator de proteção. Aí, mais uma vez, falando de fator de risco e fator de proteção, então, só relembrando, né, que como a Kelly e a Marina colocaram, fator de risco são aqueles fatores que aumentam a probabilidade de que o suicídio venha a ocorrer, e os fatores de proteção são aqueles que diminuem a probabilidade. Durante muito tempo, a ciência se concentrou muito nos fatores de risco, e cada vez mais, como a Marina colocou, a gente vem falando da importância dos fatores de proteção. Então, aqui um levantamento do Ministério da Saúde, né,
Enquanto fator de risco, né, a gente sabe que a gente tem um número maior de óbitos por suicídio na população indígena e na população da zona rural, que vive num isolamento maior, tem menos acesso à oferta de ajuda, né? E no caso dos indígenas também tem muito a ver com essa questão do desraizamento cultural, né? Da perda de terra, das violências e tudo mais, mas a gente tem como um importante fator de proteção a existência de CAPs. Então, os municípios que têm Centro de Atenção Psicossocial, o CAPs, que é o Serviço Especializado de Saúde Mental, eles têm 14% menos risco de suicídio. Então, é um importante fator de proteção, lembrando que aqui em Ribeirão Preto, a gente possui 6 CAPs espalhados pelo município, né? E aí, uma questão que me preocupa muito, que eu acho que é importante estar trazendo para vocês, a gente vem acompanhando aí a curva de óbitos, né, de janeiro a julho, né, comparando 2019 com 2020, e até junho, a curva de óbitos de 2020 estava menor que a de 2019. Quer dizer, aparentemente, mais uma vez, assim como aconteceu em 2018 e 2019, a gente ia ter uma leve queda no número de suicídios. Contudo, como vocês estão vendo aí no gráfico, em julho, a gente teve um aumento muito significativo do número de óbitos e a curva de 2020 ultrapassou a de 2019, o que provavelmente já é um efeito que a gente está sentindo na saúde mental da pandemia. É esperado, né, que realmente a pandemia tenha um impacto muito significativo na saúde mental da população, inclusive os estudos apontam aí que provavelmente 40% a 50% da população, em decorrência da pandemia, vai necessitar de algum cuidado em saúde mental em algum momento. Então, aí o quanto que a gente tem que estar mais atento ainda para as questões de saúde mental nesse momento da pandemia. Mas, enfim, eu dei um panorama geral, né, do comportamento suicida em Ribeirão, né, para falar um pouco da importância e do tamanho dessa questão, e agora eu vou falar um pouquinho da importância da prevenção. Então, a gente sabe, né, que no período aí de 1930, 1990, quando as pessoas começaram a olhar com mais atenção para a questão dos números de suicídio, a gente teve uma grande elevação no número de suicídios ao redor do mundo todo nesse período. Contudo, a partir da década de 90, o que a gente percebe é que, no mundo, a gente tem uma diminuição no número de suicídios, provavelmente em decorrência de uma intensificação nos programas de prevenção, como, por exemplo, a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha internacional, que começou a ocorrer a partir da década de 90, principalmente na Europa. Então, só para vocês terem uma ideia, no período de 2000 a 2012, o índice global de suicídios diminuiu 20%, 28% ao redor do mundo. Contudo, e aí é algo que nos preocupa muito, a Organização Mundial da Saúde, ela acompanha o suicídio em 172 países. De 2000 a 2012, em apenas 29, quer dizer, em apenas 17%, o número de suicídios aumentou. E o Brasil está entre esses países em que o número de suicídios aumentou. Ou seja, o número de suicídios vem diminuindo ao redor do mundo, mas vem aumentando no Brasil e na América Latina. E a gente tem exemplos de países como a Suécia e a China que conseguiram, com programas de prevenção, reduzir pela metade as taxas de suicídio. Então, o que a gente percebe? Que a prevenção, ela não só é necessária, como é possível, e ela é efetiva, ela consegue diminuir, mas ela não vem sendo feita como seria necessário no Brasil e na América Latina. E aí, o que é fundamental quando a gente pensa em prevenção? Principalmente, uma coisa que a Kelly e a Marina já trouxeram, que é você superar o estigma, superar o preconceito, que é a grande barreira ao acesso à ajuda, e você poder olhar para o suicídio, poder escutar a pessoa que pensa em suicídio sem preconceito e sem julgamento.
a gente entender que é muito importante falar a respeito desse tema, que a gente precisa dar visibilidade para isso, e que a gente precisa ajudar as pessoas a encontrarem a ajuda de que elas necessitam. E daí a gente tem algumas estratégias que são comprovadamente eficazes na prevenção do suicídio, entre elas a educação e conscientização do público, como a gente faz no Setembro Amarelo, a restrição de acesso a métodos. Então, a China, por exemplo, diminuiu e muito o número de óbitos por suicídio, reduzindo o acesso aos pesticidas, que era o principal meio utilizado. Então, a restrição de acesso a métodos de suicídio é um meio comprovadamente eficaz de prevenção. No caso do Brasil, por exemplo, preocupa muito a questão da liberação de armas, sendo que a gente sabe que armas de fogo são um meio bastante utilizado para o suicídio. Então, quanto que é importante restringir esse acesso. A cobertura responsável da imprensa, que também é muito importante, né? Quer dizer, é importante se falar sobre suicídio, mas tem que se falar de maneira adequada, de maneira consciente e responsável. Programas escolares baseados em promoção de habilidades sociais. A professora Kelly tem um programa belíssimo ali, é um projeto da Escola de Enfermagem, junto com Portugal, de promoção de habilidade social nas escolas. O treinamento de profissionais da atenção básica, o apoio e acompanhamento após uma tentativa, o apoio para os familiares e amigos enlutados, que são pessoas de risco, né, para tentativas de suicídio, e os serviços comunitários de saúde mental que sejam abertos e acessíveis à população. Então, essas são estratégias comprovadamente eficazes de prevenção do suicídio. E aí, pensando na questão da prevenção, aonde que vem a importância da atenção básica? A gente tem um levantamento que foi feito, que analisou 40 artigos científicos em 6 países diferentes, sobre os contatos com serviços de atenção primária e saúde mental por pessoas que cometeram suicídio. E o que esse levantamento percebeu? Que 2/3 das pessoas que cometem suicídio comunicaram claramente essa intenção a parentes ou amigos na semana anterior. Quer dizer, aquela ideia de que a maioria das pessoas que vêm a óbito por suicídio comunica e dá sinais que podem ser identificados. E daí a importância da gente perceber e poder intervir. E dos que morreram por suicídio, que foram levantados nesse estudo, 45% foram atendidos por profissionais da atenção primária, da atenção básica, no mês anterior da sua morte. E só 19% na saúde mental. E se você pegar o ano anterior ao óbito por suicídio, a gente tem um número de que 77% das pessoas que vieram a óbito foram atendidas em serviços de atenção primária, e somente 32% na saúde mental. Ou seja, a maioria das pessoas que vêm a óbito por suicídio não chega até a saúde mental. Seja pela barreira do preconceito, seja pela barreira do estigma, seja pela própria barreira do acesso, que às vezes o acesso não é tão fácil e a oferta não é tão abundante quanto a demanda. Mas a maioria das pessoas que vêm a óbito por suicídio passam pela atenção básica, pela atenção primária. E como essas pessoas dão sinais, a gente entende que a atenção primária, a atenção básica, tem uma oportunidade e uma importância fundamental para a gente detectar esse risco e poder intervir antes de uma tentativa, antes de um óbito. Aí eu vou passar um pouquinho isso, né, gente, porque o nosso tempo é curto, né? Mas é importante, quando a gente pensa na abordagem da pessoa com risco suicida, a gente lembrar que nem todos os suicídios podem ser evitados, para a gente também não carregar uma culpa, né, de que a gente pode evitar todos os suicídios, né? Então, aquela ideia de que a onipotência acaba caminhando junto com a impotência e levando a culpa, mas a gente pensar que a maioria dos suicídios podem, sim, ser prevenidos, e que perguntar sobre suicídio não provoca atos de suicídio, muito pelo contrário. Quanto mais a gente
cria espaços de acolhimento em que a pessoa possa falar a respeito do suicídio, maior é a oportunidade de prevenção. Então, é importantíssimo que a gente não evite, que a gente não fuja desse tema e que a gente possa criar espaços onde a pessoa possa falar sobre isso em todos os serviços de saúde, principalmente na atenção básica, e que a pessoa seja ouvida, seja escutada, sem julgamento, sem preconceito, para que ela possa falar abertamente sobre o tema. Eu vou pular um pouquinho essa parte aqui, viu, gente? Até para a gente poder abrir um pouquinho aí, escutar um pouco da Daniela, que vai falar da notificação, e a gente poder abrir um pouquinho para as perguntas. Mas é importante a gente entender o fluxo, né? Então, a gente tem um protocolo de avaliação e manejo do risco suicida na atenção básica. Esse protocolo está disponível no site da Secretaria da Saúde e a gente tem um fluxo, né? Um fluxo que, a partir da avaliação de risco, né, você vai tomar condutas que vão desde o contato com a família e acionar a rede de apoio social, no caso do risco baixo, até situações de risco grave e baixo suporte social, onde a gente vai acionar os serviços de urgência, SAMU e pronto atendimento. Então, de acordo com a avaliação de risco, tudo isso está previsto nesse protocolo que está disponível para todos vocês. A gente vai tomar diferentes condutas que vão desde do acionamento ali do suporte da rede, de apoio da pessoa, que é fundamental, até nos casos mais graves, a gente realmente acionar os serviços de urgência e pronto atendimento. É fundamental, gente, eu acho que para finalizar a minha apresentação, o mote da campanha do Setembro Amarelo no ano de 2019, né, que foi escolhido pela Organização Mundial de Saúde, é trabalhando juntos para prevenir o suicídio. Então, a importância da gente entender que trabalhar a prevenção do suicídio é uma responsabilidade de todos nós, precisamos trabalhar juntos, em rede, articulados e comprometidos com essa temática. E, para finalizar, aí eu trouxe um poema do John Donne, né, que ele fala que nenhum homem é uma ilha isolada, cada homem é uma partícula do continente, uma parte da Terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Então, para dizer que todos nós temos essa responsabilidade e que se a gente trabalhar junto e que se a gente se unir em prol dessa causa, a gente pode sim diminuir e muito o número de suicídios no nosso município. Tá bom, gente? Eu acho que é isso a minha apresentação. Deixa eu entrar aqui. Eu vou passar então para a Daniela, para ela fazer uma apresentação a respeito da importância das notificações, e depois a gente abre para as perguntas, pode ser? Beleza. Boa tarde a todos. O meu nome é Daniela. Eu vou falar um pouquinho da violência interpessoal e autoprovocada, mais especificamente da notificação, né? Que é uma notificação compulsória, né? Visto essa fala do Marcos, tão pertinente nesse momento, a gente entende a compulsoriedade da notificação da violência, né? Pode colocar a apresentação, Marcos. Só você clicar aqui. Peraí. F5. Então, vamos lá, pessoal. Eu coloquei essa pequena imagem aqui para vocês, para a gente lembrar que, quando a gente fala de tentativas de suicídio e da violência em si, a gente está falando só da pontinha do iceberg, daquilo que a gente consegue realmente visualizar. Mas a gente tem que compreender que por trás disso existe questões muito maiores e que nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos estar atentos e enxergar essas questões
para tentar prevenir a violência. Então, realmente, é dar espaços, abrir espaços em nossas unidades de saúde, no nosso meio, na nossa família, em qualquer lugar que a gente esteja, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto cidadão, para tentar identificar essas questões e prevenir a violência autoprovocada, né? A violência, de uma forma geral, é muito subnotificada. E a gente lembra, então, que a violência deve ser notificada à vigilância epidemiológica, e aí nós vamos ver os inúmeros motivos que nos levam a realizar essa notificação. O nosso objetivo aqui é ampliar a resolutividade dos profissionais que prestam assistência a esse paciente em situação de violência. Então, quando você estiver de frente a esse paciente em que há suspeita ou que realmente tentou suicídio em si, ou cometeu alguma violência contra si mesmo, você consiga agir. E por isso o Marcos mostrou de forma rápida o fluxo da violência, mas nós da Vigilância Epidemiológica aqui na Secretaria de Saúde, nos 5 distritos de Ribeirão Preto, o Marcos aqui na Secretaria de Saúde no nível central, todos nós estamos aqui disponíveis caso haja alguma dúvida no atendimento a esse paciente. Porque por mais que a gente fale aqui, o que a gente quer? Que quando esse paciente esteja de frente para você na unidade de saúde, a gente consiga abrir um espaço de escuta para ouvir realmente o que esse paciente tem a dizer, porque o principal processo, a principal atitude nesse atendimento é realmente ouvir, é fazer essa anamnese de forma adequada e eu conseguir nortear o meu processo de trabalho. E isso não precisa ser sozinho, né? Pode ser com a ajuda do enfermeiro da unidade, pode ser com a ajuda do médico da unidade, do gerente da unidade, pode ser com a nossa ajuda da vigilância epidemiológica e pode ser com a ajuda do Marcos também. E eu posso estar ligando para o CAPS, solicitando orientação e assim por diante. Então, não precisa fazer o trabalho sozinho, mas a aula vai te guiar, né? E sabendo que esse fluxo existe concretamente, eu posso me guiar por esse fluxo também. Nós queremos também diminuir a subnotificação da violência e estreitar esses laços entre nós da vigilância epidemiológica, salientando a importância dessa notificação. A gente lembra, então, que a notificação ela é compulsória e ela é nada mais, gente, do que um relatório, do que um papel que eu vou preenchendo de forma sistemática. Quando eu tenho um trabalho organizado, sistemático, eu tenho um documento para me guiar, isso facilita o meu processo de trabalho. Porque quando o paciente chega na minha frente, às vezes eu penso, e agora, o que eu faço? Então, esse documento, ele me guia, ele organiza o meu trabalho, né? Não é para a gente ficar preso ao papel, mas o papel vai me ajudar a não esquecer nenhuma informação importante, né? Os profissionais de saúde, então, devem preencher essa ficha de notificação, tanto na suspeita quanto na confirmação da violência. Então, se aquele paciente chega para mim na sala de urgência, na unidade de saúde, no PSF, e eu suspeito que houve ingestão de medicação com o objetivo de tirar a própria vida, mas eu não tenho certeza, eu vou sim preencher aquele documento. E quando esse paciente tiver condições, a gente vai investigar se aquilo realmente aconteceu ou não. E o mais importante de tudo isso, a ficha de notificação de violência é um documento para nós da saúde, a fim de notificarmos ao Ministério da Saúde. Não é um documento que vai chegar a nível judicial. As pessoas têm muito medo de preencher a notificação de violência, mas não é uma questão policial, é uma questão de assistência à saúde. Quando eu tenho uma violência e notifico a polícia, é uma coisa. Quando eu notifico a saúde, é outra coisa. Então, notificação compulsória de violência interpessoal e autoprovocada vai para o Ministério da Saúde, o sigilo ele é mantido. Então, não se preocupem se o seu nome será divulgado, se o agressor ou quem cometeu a violência contra si mesmo vai descobrir que foi você que fez essa notificação. Isso não vai acontecer, né? Em outros casos de violência, isso acontece se você notificar a saúde e realizar um boletim de ocorrência em outras situações. Então, notificação compulsória é para
o Ministério da Saúde não tem a ver com polícia, com justiça. É muito importante que isso fique claro, para que o profissional se sinta à vontade para realizar a notificação de forma segura. E eu coloco também, não é necessário ter certeza de todas as informações da ficha, mas é obrigatório o preenchimento de tudo que você conhece nesse documento, tá? Então, por que eu notifico? Porque é um importante passo no atendimento, se configura um instrumento para se conhecer a real magnitude desse evento, tirando-o da invisibilidade do poder público. Quando o Marcos colocou toda a curva de suicídio ao longo dos anos, ele deixou bem claro que, às vezes, essa curva subiu porque realmente os suicídios se concretizaram. E, às vezes, ela subiu porque nós documentamos isso, porque nós temos uma informação de qualidade agora. A informação é muito mais acessível atualmente. Então, essa informação, a notificação, nos dá ela. Por isso é tão importante atualmente, por isso daqui para frente, diferente de anos muito antigos, nós temos uma informação mais confiável. E para isso a gente depende de quem está lá na ponta realizar o preenchimento desses documentos, né? E com essa informação, o Estado, em todos os seus níveis, tanto municipal, estadual quanto federal, ele vai ter subsídios para planejar políticas públicas, para intervir nessa violência autoprovocada. Eu, o Marcos, a Marina, a Kelly, estamos aqui despendendo do nosso tempo, justamente porque nós temos esses dados em mãos e sabemos da importância de dedicarmos o nosso trabalho para esse tema, a fim de prevenir as tentativas e o suicídio em si. Eu também vou poder realizar uma análise das formas de violência, porque a ficha de violência, ela se dirige a todos os tipos de violência, não somente a autoprovocada. Então, eu vou conseguir compreender quais são as formas mais comuns de violência, quem são os autores dessas agressões, quais as suas proporções, e assim eu vou poder desenvolver ações voltadas à promoção e à prevenção da saúde, a assistência e também avaliar os resultados dessas ações. Como nós vimos nos dados, que a China praticamente diminuiu pela metade, né, o número de suicídios com ações de prevenção e promoção. Quando se dá o primeiro contato do usuário que cometeu violência contra si mesmo no serviço de saúde, então a gente recomenda que você preencha essa ficha, mas de forma natural, né? Porque as pessoas encaram a ficha de violência como um documento cansativo, de difícil preenchimento, e na realidade não é. A gente vai falar um pouquinho dele agora. Nesse instrutivo do Ministério da Saúde, esse amarelinho que eu coloco aí a foto, ele chama Viva Instrutivo de Notificação Interpessoal e Autoprovocada, de 2016. Ele fala sobre cada campo da ficha de violência, se alguém tiver alguma dúvida. Mas eu vou falar dos campos específicos da violência autoprovocada aqui da ficha, para ninguém ter dúvida no preenchimento. Então, eu vou reiterar a importância da notificação como instrumento de cuidado, de garantia de direitos do paciente, se constitui como uma primeira etapa para a inclusão dessas pessoas na linha de cuidado. Então, a partir do momento que eu começo a preencher, eu vou me direcionar e vou me guiar para proporcionar um cuidado realmente resolutivo a essa pessoa, para que essa violência não aconteça novamente. Então, essa é a ficha. Quando você tem uma ficha de notificação de qualquer doença, do lado esquerdo, você vai ver que tem as informações sobre todos aqueles campos. Então, primeiro eu tenho dados gerais. Ali você vai colocar o nome da unidade de saúde que você está notificando, ou, se não é uma unidade de saúde, que estabelecimento, que instituição que você trabalha, você vai estar escrevendo aí. Depois eu venho embaixo, ainda à esquerda, notificação individual. Aí eu vou colocar os dados desse paciente. Qual a idade desse paciente, sexo, se é gestante, se não é gestante. A gente sabe que, às vezes, a violência na gestação, ela aumenta porque essa mulher está mais vulnerável. Qual o nível de escolaridade? E as pessoas perguntam, que campo que é importante preencher que é obrigatório? Aí eu respondo assim, todos, porque se não fosse importante, não estaria na ficha. Então, o que eu preencho? Absolutamente tudo. Se é gestante ou não é, qual que é a escolaridade, qual que é a idade. Não esquecer da data da ocorrência da violência, e essa data não precisa ser super precisa. Se a pessoa não souber verbalizar concretamente, você pode colocar uma data aproximada. E depois eu venho os dados da residência, e aí colocar o endereço de forma correta, atualizado, não aquele endereço que está no IJA, no sistema da prefeitura, porque às vezes está desatualizado.
Porque se eu preciso fazer uma busca ativa, uma visita domiciliar, se eu preciso ligar, eu preciso de telefone atualizado e endereço atualizado. Preciso ter esse cuidado. Mais especificamente, quando a gente vai para os dados da ocorrência, em cima tem os dados da pessoa atendida, preencher de forma adequada, porque isso me dá informação para eu saber o perfil dessa pessoa que comete violência autoprovocada. Aí a gente vai para o campo 52 dos dados da ocorrência. Qual é o local que essa violência costuma ocorrer? É um local público? É um local privado? É a residência? Isso me instrumentaliza para saber como agir, né? Nós vimos recentemente em Ribeirão casos de tentativas e casos de suicídio em locais públicos, né? No shopping. Então, o que a gente pode fazer nesses espaços para prevenir? Foi feito, isso foi colocado em prática e previne. Então, esse dado é muito importante para eu embasar atitudes. Essa violência ocorreu outras vezes, sim ou não? Se eu não preencho esse campo, é tão importante que a literatura traz para a gente, que a pessoa tenta até conseguir. Então, saber se essa pessoa já tentou suicídio anteriormente é extremamente importante. E colocar, pessoal, se foi autoprovocado ou não, significa se a pessoa realmente tentou suicídio, se ela tentou uma violência contra ela mesma. E se eu marco o campo 54, lesão autoprovocada, sim, aí o que acontece? Nos campos que se seguem, que é o 56, o tipo de violência, eu tenho que marcar o que está circulado em outros. E em outros, eu vou colocar se foi uma autoagressão, né? Se ela se cortou, se ela se queimou, ou se foi uma tentativa de suicídio, né? E aí, às vezes, eu percebo que as autoagressões acontecem mais com adolescentes, acontecem mais com mulheres. Se as tentativas de suicídio acontecem na faixa etária de idosos, de adultos jovens, é uma idade produtiva, por que isso está acontecendo? Então, definir esse perfil da vítima é extremamente importante para a gente saber como agir, como prevenir. O meio de agressão, campo 57, né? Eu vou estar colocando como essa pessoa se autoagrediu. Enforcamento, envenenamento, um outro meio, se jogou de uma altura. E aí, descendo mais um pouquinho, né? A gente pula o campo da violência sexual, que não é o caso dessa aula, e vamos para o campo dados do provável autor da violência. Então, é importante a gente ler o que está escrito à esquerda, porque quando a gente vai preencher lá o campo 60, número de envolvidos, as pessoas colocam 2, se uma pessoa brigou com a outra, e não é isso. Esse campo é quantos foram os autores da violência. Então, se uma pessoa agrediu a outra, foi uma pessoa só que agrediu a vítima. Se a pessoa tentou o suicídio, foi a própria pessoa, foi apenas uma pessoa. Então, vou marcar 1, e no campo 61, vínculo, grau de parentesco, eu vou marcar própria pessoa e o sexo dessa pessoa. Ao final da ficha, eu vou colocar quais encaminhamentos que eu dei para ela. E por isso a importância. A ficha vai te guiar em como atender. Eu vou encaminhar para a rede de saúde, para um nível de complexidade maior. Eu vou encaminhar para a rede de assistência social, porque eu identifiquei um problema relacionado à assistência social. É uma mulher, a rede de atendimento à mulher pode contribuir comigo? É um adolescente, uma criança, até 19 anos, eu comunico o conselho tutelar. Se é um idoso, acima de 60 anos, vou comunicar o conselho do idoso. Então, a ficha vai te guiar nesse atendimento também. E você vai encerrar a ficha, que é o campo 69, exatamente na mesma data que você está preenchendo ela. Você preenche e encerra no mesmo dia esse agravo. Lembrando que a tentativa de suicídio ela é de notificação imediata, que é aquele tipo de doença de agravo que tem que ser realizado em até 24 horas após o atendimento. Por quê? Porque a gente quer uma tomada rápida de decisão. Eu preciso encaminhar esse paciente para um serviço de atenção psicossocial para prevenir que o novo caso de tentativa de suicídio se concretize. Então, eu questiono, como tirar a violência da invisibilidade? No caso que a gente está aqui, a autoprovocada. É simples, notificando.
notificando, preenchendo esse documento, que em primeira mão a gente traz para vocês que a partir de amanhã a ficha de violência, ela vai estar online no site da Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto. Então, ninguém mais vai precisar imprimir esse documento, o motorista pegar e levar lá para a vigilância epidemiológica para a gente digitar no Sinam. Vocês vão apenas entrar no site da Secretaria de Saúde, clicar no link dentro das doenças de notificação, violência interpessoal e autoprovocada, e vão preencher online. Quando você salvar a ficha, você pode imprimir e colocar no prontuário do paciente, e ela vai automaticamente para nós da vigilância para digitarmos no Sinam, tá? Aqui eu trago as minhas referências e agradeço a todos que me ouviram. Bem, pessoal, agradecer as belíssimas apresentações aqui. A gente vai agora abrir para perguntas, né? A gente tem aí mais uns 15 minutos, né, para a gente esclarecer dúvidas, perguntas. Eu vou interromper a gravação agora, como a gente havia combinado, para deixar vocês mais à vontade aí para fazer perguntas. Quem quiser fazer pelo microfone, pode estar fazendo, ou quem quiser escrever no chat, a gente pode estar lendo a pergunta, tá bom?